Boa tarde, mais uma conversa importantíssima aqui no Foresp Experience 2025, diretamente da feira Equipotel. Nesses 4 dias são mais de 60 apresentações entre profissionais de cozinha, bar, sommeliers e líderes empresários, gestores da iniciativa pública e da iniciativa privada que estão trazendo aqui o que está acontecendo e o que vai acontecer no nosso setor. A gente vai conversar agora, nada mais, nada menos do que Rubens Fernandes da Silva. Ele é vice-presidente do Sintoresp. O Sintoresp é o Sindicato dos Trabalhadores nos hotéis, restaurantes e bares. Estão em 34 municípios no estado de São Paulo. São mais de 300 mil colaboradores representados pelo Sintoresp através aí de cerca de 70 mil empresas. E o Sintoresp é um dos grandes parceiros que nós temos na Foresp e nos sindicatos patronais, porque todo ano, a cada 2 anos, todo ano estamos trabalhando, negociando pelas convenções coletivas para fazer com que o nosso ambiente de trabalho seja um ambiente harmônico. Chegamos aí numa quase que é uma parceria estratégica, trabalhar juntos pelo bem do colaborador e pelo bem da empresa. E a gente alcançou isso com muita maturidade, né, Rubens? E depois de muitos anos, obviamente, de relacionamento e de negociações conjuntas. Mas vamos entrar num assunto que é muito importante e que vocês têm aí essa visão até melhor do que nós, né? Nós temos a visão do problema, que é a escassez, a falta de mão de obra qualificada no nosso setor. A gente sabe que esse é um problema muito importante que impede o crescimento, que impede o desenvolvimento. Quer dizer, você tem um turnover alto e a incapacidade de suprir essa demanda. E não é por falta de gente, é por uma série de fatores, né, que o Rubens vai conversar um pouquinho, a gente vai falar um pouco o porquê disso está acontecendo e como vocês veem isso. Muito obrigado, Rubens, pela sua presença. É um prazer estar aqui com você hoje. Boa tarde a todos. Também, da nossa parte, representando aqui o Sintoresp, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, São Paulo e região. Muito bem dito pelo Enio. Nós representamos 300 mil trabalhadores em 34 municípios que estão alocados em 70 mil empresas. E, de fato, o que foi colocado aqui é uma realidade que se apresenta no mundo do mercado de trabalho. Há uma escassez de mão de obra gritante, inclusive. O que ocorre é que as empresas necessitam de suprir as suas vagas, mas não conseguem candidatos que estejam interessados em atuar no nosso setor. A gente consegue, de alguma forma, fazer uma radiografia dessa situação. E, Enio, por incrível que pareça, esse é um fator que gera um custo elevado para as empresas. Porque imagine você, Enio, a empresa abre um processo de recrutamento, seleção, depois acaba fazendo a contratação de um trabalhador, investe em treinamento e não consegue fazer a retenção desse trabalhador. Como você disse também, o turnover, ou seja, a rotatividade de mão de obra, ela é extremamente elevada. Para você ter uma ideia, os números que temos na área de gastronomia gira em torno de 74,2%. É um absurdo. Na área de hospitalidade para hotéis, esse é um número menor, 42%, mas também extremamente representativa, muito alto. Então, a situação ela é grave, nós já identificamos o problema e agora temos que buscar solução para esse problema muito grave, Enio. E por que você acha que acontece? Tem uma série de questões, né? O pessoal fala das gerações novas, geração Z, dos novos hábitos. A gente vem ano a ano trabalhando aí para tentar melhorar as condições, o nosso trabalho conjunto das entidades conjuntas, para tentar melhorar as condições do trabalhador e que a empresa possa conceder aí mais benefícios. Claro, tudo é uma limitação, porque você precisa ter viabilidade para tudo, mas a gente vem arduamente fazendo isso. E mesmo assim ocorre expressivamente essa escassez. Por que você acha? É mais uma questão cultural? É mais uma questão dos jovens? Aquela visão, nós trabalhamos sábado e domingo, não é? Qual a raiz dessa questão?
Enio, de fato, é um pouco de cada item que você acabou de colocar. É uma situação já estrutural. O que nós entendemos hoje, o que acontece? A gente pode fazer um pequeno retorno a um passado não muito distante, mas o que acontecia? As pessoas vinham muito dentro de um sistema migratório, vinham de outros estados para São Paulo. O que acontece? Atualmente, a realidade é que a questão da empregabilidade no Brasil hoje, ela é bastante favorável. No nosso setor, a gente vive um momento de pleno emprego. O que havia antigamente era que as pessoas passavam por dificuldades no norte, nordeste, centro-oeste, vinham para São Paulo e aqui eram admitidos nas indústrias de construção civil, comércio e também na área de serviços em hotelaria. E o que acontece? As pessoas acabavam vindo, ficando e faziam uma carreira, ficavam anos. Chegavam aqui, constituíam família, criavam seus filhos, conseguiam algum tipo de patrimônio e tudo ficava bem. O que acontece? Que hoje a situação por pleno emprego dá a opção de a pessoa fazer uma escolha. E quer queira ou quer não, o nosso setor é um setor que exige muito do trabalhador. É um trabalho cansativo, o ritmo é um ritmo frenético. Há uma demanda no nosso setor bastante aquecida, felizmente, tem muita clientela. Existem muitas empresas no nosso setor que estão sendo abertas, bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis, etc., e demandando mão de obra. E o que você bem disse, quando o trabalhador entra para executar as suas funções, ele se depara com um ritmo frenético de trabalho. A nossa escala é uma escala pesada de trabalho. Ela hoje é 6 dias trabalhados para somente 1 dia de descanso. Então, é uma jornada que impede que as pessoas, de alguma forma, tenham uma vida extra-profissional. Ou seja, as pessoas precisam ter algum tempo, primeiramente para o descanso, a questão emocional. Precisa dividir o seu tempo com a família, com algum tipo de atividade burocrática no dia a dia. Então, 1 dia somente é impraticável, porque a pessoa já trabalha 6 dias, está extremamente cansado nesse dia e reserva esse dia basicamente para o descanso, porque no dia seguinte já tem que retomar as suas atividades. Então, isso faz com que esse trabalhador ele tenha que se dedicar praticamente para a vida profissional. Ele não tem uma vida social, relega a vida familiar para um segundo plano, então a situação fica um pouco delicada. Então, o que acontece? Hoje, nós temos uma questão geracional, sim. Hoje as pessoas, o trabalhador de hoje, o mais jovem, ele faz esse juízo e entende que a questão pessoal dele é muito importante. Então, ele não se permite ter uma jornada de trabalho excessiva que possa, de alguma forma, interferir na vida pessoal dele. Então, o que a gente tem que buscar, com certeza, Enio, é um equilíbrio nessa condição social, pessoal, profissional desse trabalhador. É verdade, Gomes. E aí a gente começa a desenhar as soluções para isso, né? Quando a gente fala de entrar aí na questão de formação, capacitação, treinamento, né, fundamental, né, a gente precisa da mão de obra qualificada e principalmente por isso que você falou, passar uma cultura do trabalho na hospitalidade, né, que é um trabalho belíssimo, é um trabalho fundamental, importante. Nós somos, Rubens, fomos no ano passado entre os maiores geradores de emprego desse país, pau a pau ali, quase empatado na construção civil, gerando mais empregos que o agronegócio, que o comércio e que outros setores. Mas precisamos qualificar essa mão de obra, capacitar e treinar. E quando a gente fala capacitar e treinar, muita gente vai pensar aí no sistema S, em levantamentos nossos, menos de 1% dos trabalhadores que estão nos nossos estabelecimentos passaram pelo sistema S do Senac e outras escolas, mas a grande maioria passaram, entre aspas, pelo sistema S do Sintoresp, né? A relação dos trabalhadores com as escolas do Sintoresp é muito forte. E vocês têm escolas práticas, né? Vocês têm hotel-escola, tem
Conta um pouco para a gente como é que vocês começaram esse trabalho para se transformar no que é hoje numa escola importante de formação e numa das mais tradicionais, das mais importantes, que coloca de fato o trabalhador dentro das nossas empresas. Enio, de fato, como você colocou, nós temos que despertar a vocacionalidade daqueles que estão ingressando no mercado de trabalho. Buscar exatamente no primeiro emprego o ingresso desses trabalhadores para o nosso setor. O Sintoresp já tem por tradição fazer a formação e qualificação profissional. Nós, todos os semestres, abrimos vagas para atender trabalhadores que querem fazer cursos. E esses cursos são cursos bastante práticos, como você mesmo disse. Nós chegamos a ter 18 cursos. Esses cursos envolvem toda a parte de cozinha, gastronomia, a parte de bares, a parte de recepção, de governança, a parte de administração hoteleira, idiomas, espanhol, inglês, também a informática também. Então, é um preparo para o trabalhador que dá condições a ele como ferramenta de atuar diretamente no mercado de trabalho. Tanto é, Enio, que muitas empresas vêm até o Sintoresp e buscam esses alunos para trabalharem de imediato. Alguns, para você ter uma ideia, acabam parando o seu curso porque têm que iniciar as suas atividades. Porque ele paga o curso porque ele sabe que ele vai ter ali uma vaga, porque as empresas estão procurando com vocês no Sintoresp. Enio, a questão de pagar é relativa. O Sintoresp não cobra exatamente nada de qualquer trabalhador. Nada, zero. Não tem custo nenhum para o trabalhador. Hoje, Enio, a gente abre isso para os nossos associados, trabalhadores da categoria e também para os filhos desses trabalhadores. Olha que importantíssimo o trabalho que vocês fazem, porque a gente sabe a diferença que tem um trabalhador qualificado e para esse trabalhador, a diferença que faz para ele ser qualificado na hora de procurar um emprego. Você tem alguns números de quantos alunos já se formaram? Como é que é essa colocação no mercado? Enio, é importante dizer que os nossos cursos eles têm duração de 4 meses. Então, nós fazemos uma turma no primeiro semestre e uma turma no segundo semestre de cada ano. E estima-se que conseguimos atrair 700 trabalhadores cursando os nossos cursos ali por ano, exatamente. Os cursos estão abertos na parte da manhã, à tarde e à noite. Então, conseguimos contemplar os trabalhadores que, por muitas das vezes, estão fazendo, inclusive, a qualificação. Já trabalham e querem melhorar a sua condição de hierarquia dentro das empresas. E vêm, fazem cursos, levam o certificado para a empresa e conseguem galgar promoções e conseguem ascender no mercado de trabalho internamente. Entendi, olha que bacana. Então, a gente tem um serviço que muitas vezes as pessoas não sabem, que é a formação do Sintoresp. Para o trabalhador é 100% gratuito, a empresa vai ter uma contribuição ali com custos do curso, ou nem a empresa. Quer dizer, eu posso pegar os meus trabalhadores da minha empresa, levar lá, eles sendo representados pelos filiados ao Sintoresp, levar lá e obter esses custos. Enio, não cobramos também das empresas. Esse curso é completamente gratuito. Olha que bacana. Olha que bacana. O que acontece em alguns casos, Enio, que algumas empresas nos procuram para que a gente faça um treinamento in-house. In company. Exatamente. E aí tem só as despesas de locomoção, as despesas não mais. Então, é isso que nós temos que multiplicar cada vez mais e colocar cada vez mais para frente. É um trabalho belíssimo que vocês fazem e na regulamentação desse trabalho e no apoio ao trabalhador do nosso setor. É isso aí, Rubens. Muito obrigado pela tua participação. Deixa mais um recado para a gente aqui. Enio, se me permite, é importante dizer que o Sintoresp não só atua nessa área de formação e qualificação profissional. Para os trabalhadores da nossa categoria e também para os associados em especial, nós damos toda uma assistência médica, odontológica, jurídica, colônias de férias. Então, a questão das escolas, em tudo isso, nós procuramos, de alguma forma, assistir o trabalhador. Estamos vendo
e monitorando com grande preocupação a questão da escassez de mão de obra no setor. E para nós, o grande perigo nisso tudo é exatamente a questão de você trazer a tecnologia para dentro do setor. Hoje a gente já começa a perceber que existe todos uns equipamentos que acabam, de alguma forma, substituindo essa mão de obra, e isso pode criar até um problema social. A questão da tokenização. Hoje você vai até uma lanchonete e, ao invés de você ir como ir até um caixa, você faz um autosserviço. Você vai, você faz o seu pedido, você paga e simplesmente vai até o guichê para fazer a retirada do seu pedido. E fora isso, a gente já começa a perceber robôs, né? Para limpeza, para o atendimento, check-in, check-out. Então, muita coisa está acontecendo. E nós, de alguma forma, a gente tem que promover a empregabilidade do nosso setor para exatamente, de alguma forma, retardar a tecnologia para dentro do setor, trazer, sim, a tecnologia para atividades que sejam repetitivas, que você pode tirar o trabalhador para dar um outro atendimento. Mas nós entendemos, Enio, que o Brasil, por uma questão cultural, sabe que as pessoas gostam de se reunir em torno de uma mesa para beber, para se alimentar, para conversar. Isso é uma prática corriqueira do brasileiro. E o nosso setor proporciona isso. Então, se nós colocarmos a tecnologia no lugar do trabalhador, do ser humano, a gente vai tirar a alma desse serviço. E isso simplesmente vai ser em desfavor do cliente. Claro. Não, e nós sabemos que, apesar desse avanço da tecnologia e dessas experiências, nada substitui a hospitalidade humana. Quer dizer, o treinamento, ele te dá, além da técnica operacional, ele te dá também o treinamento comportamental, a identificação que esse colaborador, esse trabalhador, ele consegue colocar num atendimento personalizado para o cliente. E isso, o valor disso é gigantesco, né? Não tem tecnologia para substituir isso, pelo menos nos próximos décadas. O que tem é que nós precisamos estar realmente cada vez mais valorizando. E esse trabalho que é um trabalho de gentileza, né? É um trabalho, esse servir é um servir da gentileza e só pode ser feita por humanos, né? É isso aí. Enio, se me permite, queria somente agradecer essa excelente oportunidade de estar aqui com você. Um abraço em especial ao presidente Edson, uns votos de sucesso para a Foresp, para a Senitur, e contem com o Sintoresp. Somos parceiros. Parabéns. É isso aí, obrigado, parabéns você, Rubens, parabéns ao Sintoresp e a toda a equipe. Somos grandes parceiros e seguiremos porque é o que nós precisamos. Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado. Mais uma conversa bacana aqui no Foresp Experience 2025. Daqui a pouco vem mais.